Seja bem-vinda, mulher Lua. Eu sou Vanessa Guzmão e esse é o podcast da Lua Interior, com raízes profundas no Café Literário Itália. Entre, esse é seu espaço de alquimia feminina. Esse é o episódio 1. Eu não estou aqui por acaso. Você não chegou até aqui por acaso. E eu também não estou aqui por acaso. Há muitos anos, algo dentro de mim já sussurrava por uma travessia. Uma travessia silenciosa, profunda, e que não era só mudar de país. Era sobre mergulhar em mim mesma, mas de uma maneira diferente. Eu sinto isso desde criança e depois isso se atualizou com a minha vontade de estudar psicologia. Mas era diferente. E hoje eu desejo que você se pergunte no fundo do coração: será que você veio morar fora só por um acaso? Ou será que esse chamado de sair do seu país esconde algo mais profundo? Essa é uma pergunta que eu me fiz durante muito tempo. E quando eu cheguei à Itália, eu não sei se você sabe, mas eu estava me recuperando de uma depressão profunda vivida no Brasil. A dor já tinha nome, mas a cura ainda não tinha forma. Muitos anos antes, exatamente aqui em Roma, no ano de 1994, em uma viagem de turismo com amigas, eu recebi um chamado. Naquela época, longe de tudo que eu conhecia, comecei a escutar uma outra voz. A voz do meu coração ancestral. Foi nessa viagem que pela primeira vez me deparei com a imponência do Coliseu e chorei. Uma voz antiga, uma voz do ventre, da terra da alma, a voz da minha lua interior. E ela me disse que o meu lugar era aqui, que eu tinha muito a realizar nessa terra estrangeira, mas que para mim nem era tão estranha assim. Eu fiquei com fixação por Roma, pela Itália. Então, desde 1994, passando por 1998, quando morei em Roma pela primeira vez, durante 6 meses estudando História da Arte, até 2014, quando eu voltei de verdade. E quando eu cheguei, embora a depressão estivesse de certa forma controlada, dentro de mim existia uma busca silenciosa, quase como um chamado da alma para curar essa dor de uma outra forma, de uma forma mais profunda, mais radical, mais verdadeira. Mas eu ainda não entendia, estava tudo muito misturado dentro de mim. Eu sabia que o que me doía não era só individual, porque eu já havia passado há anos por todos os médicos, psiquiatras, terapias e tratamentos disponíveis. Mas naquele momento eu ainda não tinha total clareza de que era uma dor ancestral, coletiva, feminina, a dor do feminino. E talvez só nesse silêncio de estar longe, na distância do que sempre foi conhecido, eu consegui escutar o que a minha alma estava tentando me dizer. E aí entra a dor da travessia. Você sabe, mulher, que está fazendo esse percurso. Não é fácil estar longe da terra natal. Tem saudade, tem solidão, tem momentos em que parece que a gente se perde. A adaptação em um outro país parece uma casca. Por dentro, a alma pulsa com rupturas, feridas, silêncios não ditos. Muitas mulheres tentam dar conta de tudo, sem perceber que estão se afastando de si mesmas. E aí eu te convido
a refletir sobre um termo, a Anima Mundi, a alma do mundo como guia. Você já ouviu falar em Anima Mundi? Esse termo me fascina desde a minha graduação em psicologia. Essa alma do mundo, essa inteligência invisível que pulsa por trás de tudo, que nos faz estar conectados a tudo que existe no mundo. E eu acredito de verdade que quem muda de país, muitas vezes sem saber, está respondendo a um chamado dessa Anima Mundi, dessa alma. Afinal, viver fora nos obriga a escutar o silêncio. E a nossa alma só fala assim, baixinho. Quando o mundo desorganiza por fora, ela sussurra por dentro. E aí acontece o reencontro com as nossas raízes. Você pode estar longe do seu país, mas as suas raízes caminham com você. Na sua história, na sua linhagem, na sua pele, na memória do seu corpo. E não é necessário ter cidadania para se reconectar. A verdadeira pátria da alma é o pertencimento simbólico. A alma pede para voltar para casa. E essa casa, às vezes, não está em nenhum território, mas no centro do nosso ser. E após um período bastante turbulento de recomeço, de baixa autoestima e sem me reconhecer mais como mulher, eu me perguntava quem sou eu. Essa voz novamente me salvou. E foi então que comecei a ouvir mulheres. Comecei a acolher de novo histórias. Em 2017 nasceu o Café Literário Itália, um espaço vivo de encontros, de palavras, de escuta, de arte, de alma, um círculo feminino de alma. Mas essa semente foi plantada muito antes. Nas salas onde eu atendi milhares de mulheres em situação de violência, nas audiências em que escutei o pranto, o desespero, a dor e o silêncio das que não conseguiam mais falar. Nos círculos de mulheres que criei e conduzi nesse espaço e que me hipnotizaram desde o primeiro instante, quando eu vi mulheres que estavam pela primeira vez tendo a oportunidade de se expressar de verdade, se ouvindo, deixando a sua alma falar, em um ambiente de segurança, sem julgamento. Mulheres que estavam se reconhecendo na dor de uma outra mulher. E é isso que é o Café Literário, um círculo de mulheres onde finalmente você vai escutar a sua alma falar em conexão profunda com outras mulheres. Foi isso que me salvou aqui na Itália e que me fez então ter certeza do meu chamado, que desde aquela época onde desempenhei por tantos anos, onde trabalhei como psicóloga jurídica, eu descobri que meu papel é esse: prevenir, cuidar antes da queda, acolher antes do abismo e criar caminhos antes que as mulheres se percam de si. E o estrangeiro, morar em outro país, o estrangeiro nos obriga a ver a nós mesmas com outros olhos, nos força a romper padrões, a criar um centro interior mesmo quando nada lá fora parece firme. Viver fora pode ser, e muitas vezes é, um portal de transformação. E muitas vezes, transformação espiritual também. E foi então que, com o tempo, outras sementes brotaram, veio a me amar com o meu projeto A Lua Interior, que hoje se transforma em um podcast, em revista, em jornada viva. E eu quero que você saiba que esse podcast é uma extensão do que pulsa em mim. É um lugar onde a espiritualidade feminina encontra a realidade, onde os ciclos femininos encontram os ciclos da Terra.
e onde o feminino pode enfim respirar sem máscaras, sem mais se esconder de si mesma. E não é preciso ter saído do seu país para entender o que eu digo, porque há muitas formas de separação da nossa alma feminina, e a mais cruel é aquela onde a gente se abandona. E é por isso que esse episódio abre também uma criação minha, após anos de estudos, de reflexão e de cura do meu próprio feminino e do feminino de todas as mulheres que cruzaram o meu caminho. Eu te apresento agora o calendário ancestral feminino. Este é um percurso baseado na roda do ano das culturas ancestrais e que seguirá os ciclos da terra e da alma. A cada mês vamos abrir um novo portal, guiadas pelas estações, pelos saberes antigos e por temas que despertam a memória do corpo feminino e da nossa linhagem. E neste mês de julho, a nossa travessia começa com o ritual de Lamás, que vai acontecer na quinta-feira, dia 31 de julho. E o que será que Lamás quer dizer? Lamás é a celebração da primeira colheita. Ele é baseado na cultura celta e nos convida a olhar o que amadureceu em nós, o que está pronto para ser reconhecido, valorizado e partilhado ao mundo. Portanto, se você sente que esse é o seu momento de colher o que já plantou com dor, com coragem e com silêncio, venha com a gente. Como as culturas ancestrais faziam, todos os anos precisamos tirar esse tempo para nós, para estarmos em círculos femininos, para nossa alma feminina, honrando também as que vieram antes de nós e que nos doaram os seus talentos, força, coragem e quantas coisas mais. O link para o grupo onde eu vou falar mais sobre isso e os materiais gratuitos estão aqui na descrição deste episódio. Mas antes de finalizar, lembre-se, você pode não ter cidadania, pode não ter familiares por perto, amigos de infância. Talvez o que você esteja buscando não esteja nem no exterior, nem no Brasil, mas dentro da sua alma mais profunda. E quem se reencontra consigo mesma pertence a todos os lugares do mundo, se conecta com a Anima Mundi, se conecta com os seus ancestrais. Isso me emociona muito. E eu quero te dizer que este é só o começo da nossa jornada. Aqui nós vamos falar de travessias que não cabem no passaporte. Eu quero que você me ajude a escolher os próximos temas. E aqui eu gostaria de aprofundar o piloto automático. Quantas vezes vivemos sem ter realmente clareza de como estamos fazendo tudo no automático. Ciclicidade feminina e a desconexão com o nosso corpo, o nosso templo, culpas herdadas, raiva da mulher exausta, arquétipos, deusas, mitos, contos, cura ancestral da nossa alma feminina. Me conta aqui quais desses temas você mais tem a vontade de aprofundar aqui comigo. E um último convite, se você sente que essa mensagem tocou de verdade algo em você, eu te convido a se inscrever no canal e a enviar este vídeo, esse podcast para suas amigas que podem se beneficiar também.
e principalmente a participar da chave 1 do nosso calendário ancestral feminino. E me dizer aqui embaixo qual parte sua você reencontrou desde que mudou de país. Com todo o coração, eu espero que esse podcast seja uma travessia de volta a você. Com carinho, eu sou Vanessa Guzmão e essa é a Lua Interior.